Olá, meu nome é Conceição, sou professora de matemática aqui no MAC Física e quero fazer com vocês a questão 158 do Enem 2019 da prova amarela. Vamos lá, leiam comigo. Charles Richter e Benno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidades de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local, MS, de um terremoto que é utilizada para descrevê-lo. Então, vocês têm aí uma tabela, onde é dado um intervalo do MS, que é a magnitude local, e é discriminado que tipo de terremoto nós temos. Um terremoto pequeno, ligeiro, moderado, grande, extremo. Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula MS é igual a 3,30 mais log de A vezes F, em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro e F, representa a frequência da onda em hertz. Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de 2000 micrômetro e frequência 0,2 Hz. Utilize 0,2 como aproximação para o log de 2, e quando a gente tem só log de 2, significa log de 2 na base 10. E de acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como pequeno, ligeiro, moderado, grande ou extremo. Bom, esse exercício eu queria falar várias coisas com vocês. Primeiro, quando vamos para um vestibular ou vamos para qualquer concurso, nós temos que ir com a cabeça bem aberta para que a gente tenha calma para uma boa leitura. A boa leitura faz a diferença. Aqui tem várias informações e esse exercício é de extrema importância. O que ele está pedindo a vocês? Logaritmo, gente. Que prova? Onde falta logaritmo numa prova? Nunca, né? Então, vejam bem. Nós lemos o exercício e as informações importantes estão abaixo da tabela. Vamos rever. Olha, fala, para se calcular a magnitude local, usa-se esta fórmula. Então, bati o olho na fórmula, já entendi. Exercício de log. O que é logaritmo? Logaritmo é a função inversa da exponencial, né? O que é uma função exponencial? Eu chego para vocês e pergunto, pessoal, quanto é 2 elevado à quarta? E vocês me respondem 16. Isso é uma função exponencial. Aí eu chego para vocês e pergunto, pessoal, a quanto que eu devo elevar 2 para dar 16? Isto é um logaritmo. Eu estou te fazendo a pergunta aqui, ó. Então, veja, toda vez que a gente monta uma função, nós temos a variável independente e a dependente. Quando eu te perguntei assim, pessoal, quanto é 2 à quarta? A minha variável era o 4. E quem determinou essa variável fui eu. E em função dessa determinação minha, vocês acharam esse valor e me disseram 16. Agora eu te fiz uma pergunta diferente. Pessoal, a quanto devo elevar o 2 para dar 16? Então, a minha variável independente é o 16. Eu determinei que eu queria o valor 16. E como eu queria o valor 16, vocês tiveram que encontrar aqui o valor 4. Entenderam que nós fizemos o inverso? Então, logaritmo é a função inversa. O que você aprendeu de logaritmo? Uma definição que tem que ficar na sua cabeça. Você aprendeu que logaritmo é o expoente que se atribui a uma base para obter o logaritmando. Mas se eu não souber quem é logaritmando, quem é logaritmo, não adianta nada. Então, eu aprendi assim, que quando eu escrevo um logaritmo, eu escrevo log de A na base B igual a C. O que eu sei? Eu sei que essa é a base
E já aproveitando, vamos lembrar, base de um logaritmo não pode ser nem negativa, nem 0, nem 1. Por isso que nós dizemos que a base tem que ser maior que 0 e diferente de 1. E já eu justifico para vocês por quê. E o logaritmando é esse número aqui, ó. O que eu sei do logaritmando? Ele tem que ser maior que 0. E é o resultado que se chama logaritmo. Então, vejam bem, quando você tem log de A na base B igual a C, veja a definição. Logaritmo é o expoente que atribuímos à base para obter o logaritmando. Então, se eu pegar B elevar a C, tem que dar A. Que inclusive, para vocês não ficarem pensando em tudo isso toda hora, nós costumamos até fazer assim, ó. B elevado a C é igual a A. Que até tem alguns professores para que você possa guardar melhor, e todo besterol é muito bom, né? Porque faz a gente guardar. Diz, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Pronto, é o logaritmo, né? Veja se não caiu naquilo que eu havia dito a vocês aqui. Ó, logaritmo é o expoente que se atribui à base para obter o logaritmando. Que pergunta que eu lhe fiz aqui? Qual é o expoente que eu dou a 2 para obter 16? Qual é o expoente que eu dou a B para obter A? E aí vamos entender, que é algo que também vocês ficam sempre pensando por quê? Por que disso? Olha, se a minha base fosse negativa, esse número seria oscilante. Porque número negativo elevado ao expoente par fica positivo. Número negativo elevado ao expoente ímpar fica negativo. Aí fica oscilando os sinais. Isso vocês ainda não têm condições de fazer. Se fosse 0, qualquer número elevado a 0 é sempre 0. Então eu estaria diante de uma função constante. E se fosse 1, a mesma coisa. 1 elevado a qualquer número é sempre 1. Também uma função constante. Então nós estamos eliminando aquilo que particulariza. Por isso essas condições. Agora, se eu impus que B é maior que 0, então ele é sempre positivo. E se a base é sempre positiva, o resultado desta potência tem que ser sempre um número positivo. Por isso, A tem que ser maior que 0. Lembraram, pessoal? Muito bem. Então, já tenho que ter tudo isso na minha cabecinha. Aí, leia mais. Fala assim, ó. Em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo. O que é amplitude? Quando eu tenho uma onda, eu tenho o eixo de simetria, isto aqui é amplitude, não é? Então, é a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro. O que é micrômetro? Micrômetro é uma unidade de comprimento, né? Tudo que é micro, lembra o quê? 10 a menos 6. Então, temos que recordar que 1 micrômetro é 10 a menos 6 do metro, tá? E F é a frequência da onda em hertz. O que é hertz? Hertz é rotações por segundo, ou no caso da onda, vibrações por segundo, certo? Ótimo. Então, agora continuando, ó. Ocorreu um terremoto com uma amplitude máxima de 2000 micrômetro. Então, o nosso A vale 2000 micrômetro. E frequência, então F, 0,2 Hz. Que é muito importante vocês também saberem a simbologia.
Se não souber tirar dados do exercício, não sai, né? Aí diz assim, utilize 0,3 como aproximação para log de 2. Então, outra dica importante, na minha resolução deve aparecer o log de 2. E eu devo usar o log de 2 como sendo 0,3. De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como, e eu quero saber se ele é pequeno, ligeiro, moderado, grande ou extremo. E para isso, eu preciso calcular o MS, porque se eu calcular o MS, eu vou saber em que intervalo ele está lá na tabela. E aí, eu classifico o meu terremoto, não é? Então, vamos lá? Vou apagar todos esses meus rabisquinhos aqui, para me sobrar um espaço. E vamos substituir então. Olha, então nós vamos ter assim. O nosso MS, ele é 3,30 mais log, e aí vamos substituir. O A vale 2.000. Pessoal, vamos escrever 2.000 em notação científica? O que é 2.000 em notação científica? 2 vezes 10 elevado à terceira. E vezes a frequência. Quem é a frequência? 0,2. Vamos colocar em notação científica? O que é 0,2? 2 vezes 10 a menos 1. Então, nosso MS, ele vai ser 3,30. Gente, não façam contas sem raciocinar antes. Olha, o que eu devo fazer aqui? Ele me deu log de 2. Então, se ele me deu log de 2, eu tenho que deixar o 2 continuar aparecendo. Então, 2 vezes 2, eu vou escrever 2 ao quadrado. E 10 à terceira vezes 10 a menos 1, eu vou escrever 10 ao quadrado. Por quê? Multiplicação de mesma base, conserva a base, soma-se os expoentes. 3 com menos 1, 2. E agora, o que eu percebo? Eu percebo que eu caí num log de um produto. Vamos lembrar propriedades do log? O que eu faço quando eu tenho log de um produto? Log de um produto eu posso transformar em soma de logs. Então, vamos lá. MS vai ser 3,30 mais log de 2 ao quadrado e mais log de 10 ao quadrado. Alguém aí me soprou que tinha esquecido essa propriedade. Vamos lembrar? Ó, quando eu tenho log de A vezes B numa base C, eu posso separar em soma. Eu posso separar assim, log de A na base C mais log de B na base C. Essa propriedade aqui se chama propriedade operatória. Por que ela chama propriedade operatória? Porque ela me ajuda a fazer uma operação, que é o que nós estamos fazendo aqui, tá? O que vocês notam agora? Eu noto que esses números apresentam expoente. O que eu faço quando um número apresenta expoente no logaritmando? Então, existe uma propriedade, outra propriedade operatória, que diz assim, log de A elevado a M na base C, nós costumamos dizer, para que vocês guardem, que a gente derruba o expoente, então a gente joga o expoente multiplicando, é M vezes log de A na base C. Certo? Mas na verdade vocês podem saber por que a gente derruba, é bom saber. A elevado a M não é A vezes A vezes A vezes A, M vezes? E quando eu tenho uma multiplicação não se transforma em soma? Então eu não vou estar somando log de A na base C, mais log de A na base C, mais log de A na base C, M vezes? Então por isso que é M vezes o log de A na base C, certo? Então, vamos lá, vamos derrubar. Derruba aqui e derruba aqui. Então, nós vamos ter assim, ó, MS
é 3,30 mais 2 vezes o log de 2 e mais 2 vezes o log de 10. Caímos no log de 2, por isso que ele me deu o valor, tá? Outro detalhe, apareceu aqui log de 10. E quem é a base aqui? 10. Log de 10 na base 10. Log de 10 na base 10 sai de uma propriedade que é funcional. O que são propriedades funcionais do logaritmo? São aquelas propriedades que estão relacionadas diretamente com a definição. Toda vez que você tem assim, log de A na base A, quanto vale isso? Então, vamos supor que você esqueceu. Isso é igual a T. Aplica a definição. A elevado a T tem que ser igual a A. Igualamos as bases, iguala-se os expoentes. Então, T igual a 1. Ou seja, a propriedade é essa. Log de A na base A é 1. Log de um número igual à base do logaritmo é sempre 1. Olha aqui, gente. Isso aqui não é log de 10 na base 10? Então, isso aqui vale 1. E agora, então, eu posso finalizar o meu cálculo. Olha, eu tenho 3,30 mais 2 vezes o log de 2 que já foi dado, que é 0,3, e mais ainda 2 vezes 1, que vai dar 2, certo? Então, eu tenho, já posso somar 3,30 com mais 2, 5,30. E 2 vezes 0,3, 0,6. 5,30, que é a mesma coisa que 5,3, com mais 0,6, 5,9. Essa é a magnitude desse terremoto que eu estou analisando. Se essa é a magnitude do terremoto que eu estou analisando, agora eu vou lá na tabela. 5,9 se encaixa em que intervalo? Ele se encaixa lá no intervalo de magnitude entre 5 e 5,9, inclusive, porque vocês estão vendo aí que o sinal está menor ou igual, né? Então, 5,9 está incluso. E esse intervalo me diz que nós temos um terremoto de natureza moderado. Então, você vai lá assinalar o moderado, que vai lhe dar a alternativa C. Ficou claro, pessoal? Lembraram todos esses detalhes aqui? Se ficarem com alguma dúvida, vão lá nas suas apostilas e dá mais uma recordadinha nas propriedades funcionais e propriedades operacionais do logaritmo, que são de extrema importância. Até mais!